Associação dos Oficiais, dizer que nós nos sentimos honrados com a presença dos senhores. Os senhores são os primeiros candidatos ao governo do Estado que nos visitam, outras visitas acontecerão, de forma que aquilo que nós fizermos aqui hoje, nós vamos cronometrar e oportunizar também aos demais candidatos. A Associação de Oficiais parte na ideia de que as redes sociais, em especial Facebook e outras ferramentas de internet, segundo os cientistas políticos, será muito importante nessas eleições, assim como nas próximas. Optou por fazer este modelo a fim de oportunizar o debate. Os nossos associados que estão agora nos assistindo poderão também mandar perguntas que serão repassadas aos senhores. Como introdução, eu gostaria de dizer que eu não tenho dúvida nenhuma, e a experiência dos senhores já deve determinar, afinal de contas, o governador Sartori foi presidente da Assembleia Legislativa, prefeito de Caxias do Sul, tem uma trajetória longa na vida pública, deve ter visto presente de que a Brigada Militar certamente vai acompanhar do primeiro dia do seu governo até o último dia do seu mandato. E esta Brigada Militar, que corresponde, digamos assim, a todos os projetos que qualquer governo estabelece. Qualquer das pastas, nós nos atrevemos a dizer que projetos na área da saúde, na área da educação, do transporte, efetivamente se dinamizam e efetivamente se tornam exitosos na medida da participação da Brigada Militar em sua realidade. E os senhores estão, talvez eu não precisasse dizer isso, diante de figuras tão ilustres e tão próximas da Brigada Militar, mas cumprindo o protocolo de formalidade dos meus associados, os senhores estão na casa da Associação dos Oficiais da Brigada, ou seja, a categoria de nível superior da Brigada. Somos nós, os oficiais da Brigada, encarregados da alta gestão de todos os assuntos de polícia ostensiva e de segurança. E mais do que isso, somos os responsáveis também pela prevenção e a ordem pública. Isso é um escopo tão grande, senhor governador, que vai desde as missões e atribuições de polícia ostensiva até as questões de defesa civil, influindo no dia a dia das comunidades, no dia a dia das pessoas que podem, a partir de uma segurança pública bem planejada, bem construída, ter o seu lazer, ter a sua condição de trabalho assegurada por conta disso. E por conta disso também, nós, oficiais da Brigada, somos os garantidores da Constituição Federal, da Constituição do Estado. Daí a importância da formação jurídica, daí a importância da qualificação e do conhecimento. E essa formação jurídica tem uma peculiaridade, que primeiro fomos pioneiros. O Estado do Rio Grande do Sul, em 97, estabeleceu o pré-requisito de ingresso para a categoria de nível superior da Brigada, a condição de prática em direito. E a peculiaridade mais importante é que nós exercemos essas atribuições de garantias constitucionais em tempo real. Diferente de todas as demais categorias do Estado, das carreiras jurídicas do Estado, nós exercemos em tempo real nas comunidades, através dos nossos oficiais, comandantes da Brigada, em cada uma dessas localidades, este conhecimento e estas ações que garantem a vida do cidadão. Então, dentro deste cenário de carreira jurídica, nós gostaríamos de lhe passar as mãos e já lhe propor que o senhor use a palavra e converse conosco a respeito das suas ideias de segurança pública, em especial naquilo que diz com a nossa categoria, um projeto de emenda constitucional que estabelece esta condição de carreira jurídica para os militares estaduais, oficiais da Brigada Militar, a exemplo do que já acontece em Santa Catarina, do que já acontece em Minas Gerais, já há projeto de emenda constitucional em São Paulo, ou seja, não tem nada de extraordinário. Outros governos, outros estados já estabeleceram essa condição. Então, tenho aqui uma proposta de emenda constitucional, não altera em nada as nossas atribuições, senhor governador, ela simplesmente reconhece essa elevada missão que a Brigada Militar exerce. E na mesma esteira, também não alterando em nada a condição de vencimentos e vantagens, altera o modelo da nossa remuneração para o modelo de subsídio, que é próprio das carreiras jurídicas do Estado. Então, são as duas coisas que eu gostaria de passar às suas mãos, enquanto lhe oportunizo, lhe abro a palavra
reforçando a alegria de lhe receber. A satisfação é minha, Coronel Frota, e a todos os coronéis e a todos os oficiais na Associação dos Oficiais do Estado do Rio Grande do Sul, saudando o Cairoli, nosso companheiro nessa caminhada. Nós fazemos parte de uma coligação Novo Caminho para o Rio Grande. E nós, pelo PMDB, como candidato a governador, o Cairoli como candidato a vice. O candidato a senador era o Beto Albuquerque, deputado estadual, deputado federal em 4 oportunidades. Pelas circunstâncias, por ser amigo pessoal, história, trajetória única no PSB, foi invitado à vice-presidência da República e também por ser muito próximo e ter uma relação efetiva com a candidata a presidente da República, Marina Silva, o que significa uma disponibilidade, uma liderança importante para o Rio Grande do Sul. E também pelo fato de representar também o equilíbrio, porque existem preocupações em relação às posições de quando Marina Silva foi candidata a presidente em 2010, e o Beto Albuquerque com certeza ocupa um papel importante de equilibrar efetivamente uma postura diferenciada nas eleições do país e do Rio Grande do Sul. Eu devo dizer também que o senador Pedro Simão, e para vocês que são afeitos à Brigada Militar, justamente no dia 25, independentemente da força, ou da guarnição, ou da corporação, era o dia do soldado, ele assumiu a condição de ser candidato a senador. Podem saber muito bem, porque o governo Pedro Simão ocupa um papel muito importante na Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Me lembro ainda do comandante Braga, Jerônimo, coronel Jerônimo. E devo dizer que no ano de 1987, se eu não estiver equivocado, são 150 anos da Brigada Militar, portanto, neste ano são 177 anos da Brigada Militar. Devo dizer que também fui considerado naquele ano amigo da Brigada Militar, pelo serviço que já tinha realizado como secretário do Trabalho. Especialmente, acho que foi a primeira oportunidade em que o Estado do Rio Grande do Sul ofereceu a praças e soldados da Brigada Militar uma oportunidade para morar dignamente, porque havia deslocamento para todos os lugares. E em Caxias do Sul, com a aquiescência na época do secretário de Segurança, Aldir Walter, ou da Justiça, ou era das duas, foi destinado àquele local. E hoje vocês forem a Caxias do Sul, é um bairro totalmente diferenciado de todas as comunidades, bem o outro próximo, era Santa Corona, depois foi o São Vitor também. E foi uma oportunidade de realmente fixar o efetivo policial militar. Mas deixando essa parte da história à parte, eu quero agradecer as solicitações. Eu acho que a todos nós que concorremos ao governo do Estado, a todos nós que disputamos, vamos dizer, eleições, e também quem faz parte do efetivo, seja como Brigada Militar, seja na Polícia Civil, seja em outras organizações, mas os servidores como um todo, e todos nós, o primeiro interesse público, o primeiro interesse é o interesse público. O segundo é o nosso interesse particular, o interesse corporativo, o interesse de todos os pessoas. Eu acho que nós estamos nessa tarefa porque nós queremos fazer um exercício de mudança, de transformação das ações de governo, seja para dentro e para fora do Estado do Rio Grande do Sul. Devo dizer que a primeira questão,
ao receber as solicitações, nós sabemos que a primeira questão é que na população do Rio Grande do Sul a primeira grande preocupação é a segurança. E se não houver uma integração entre todos os organismos, inclusive do governo, e não precisa ser apenas a polícia, não precisa ser apenas os organismos de segurança, mas o governo como um todo, com certeza a segurança, se não ocupar a primeira preocupação, é a segunda. A segunda, naquilo que aparece na pesquisa, mas acho que na cabeça, no coração e na alma do rio-grandense, ela ocupa um dos lugares fundamentais. Nós sabemos que essa tarefa ela não se resolve de uma hora para outra. Então, é preciso, sim, fortalecer a Brigada Militar, é preciso fortalecer a Polícia Civil, é preciso ter uma grande parceria com os municípios. E vou dizer para todos que nos acompanham, e para os senhores aqui especialmente, que nós vamos no primeiro, nós estamos disputando a eleição justamente com quem está no governo. Mas devo dizer que nós somos despojados. A relação republicana é uma relação que você tem que tratar com todo mundo. O primeiro município que fez o trabalho, o convênio, e demorou bastante, não foi por causa do município, tá? Foi por causa da burocracia governamental, das questões jurídicas e tudo. O primeiro exercício de polícia comunitária foi feito em Caxias do Sul, não me recordo agora o ano, deve ter sido em todos os dois mandatos, mas nós já tínhamos uma ação anterior que propiciava isso. Porque se o município não assume, também não acontece. Então, essa é a segunda questão. Parceria com os municípios é o fundamental. É lá que a população mora, é lá que ela procura atendimento, é lá que ela procura ser melhor servida. E um terceiro ponto que eu quero destacar é a questão da parceria com os municípios, é a valorização dos servidores. Vocês sabem quanto é importante aperfeiçoamento permanente, estudo, valorizar o servidor não apenas com o salário, mas também com as condições de efetivamente ele ter o exercício profissional dele com a categoria de vida, desde que você não ofereça a ele condições de qualificação permanente, de estudo, de realização profissional e de cumprir um bom papel público. Eu sempre digo que para todo servidor, quando ele tem a oportunidade de oferecer um bom serviço para a sociedade, ele é reconhecido pela sociedade. E nós não podemos descurar também de que, efetivamente, agradecer à sociedade do Rio Grande do Sul, de todas as entidades e organizações que sempre deram o melhor para serem solidários e oferecer garantias de poder fazer serviço, seja para o nosso estado da brigada, para nós, em Caxias do Sul, colocávamos, através do município, inclusive quantias em recursos orçamentários, sempre aprovados por unanimidade da Câmara de Vereadores, de ano a ano, recursos para a Brigada Militar, para a Polícia Civil, para os agentes penitenciários e para tudo mais. Esta é uma relação que o município podia fazer e nós inauguramos no nosso governo essa tarefa. Outra questão que eu julgo extremamente importante é a questão da igualdade de tratamento entre as polícias. Esta deve ser, evidentemente, uma caminhada. Se não houver integração, se não existe integração, mas tem que existir na prática, sem existir um tratamento diferenciado, mas o trabalho coletivo, conjunto, de forma que isso se faça assim, integradamente. Outra questão que eu julgo que ela é importante, não é? É uma luta política também. A União não pode centralizar todos os recursos e efetivamente não investir nada em segurança. Eu não sei qual é o percentual, mas duvido que chegue a 0,5% do orçamento da União investido em segurança. Duvido. Nós temos a responsabilidade fiscal.
A União não tem responsabilidade fiscal. O Estado e os municípios são obrigados a cumprir a lei de responsabilidade fiscal. E, no entanto, a União está livre dessa possibilidade. Ninguém é questionado sobre absolutamente nada. Então, os órgãos fiscalizadores externos sobre o Estado, sobre os municípios, têm, evidentemente, um olhar diferenciado. Eu quero garantir para vocês que se a solicitação ou a postura, a visualização de querer um desempenho melhor, eu acho que essa é uma caminhada que nós temos que fazer todos juntos, através do diálogo, do entendimento e da construção do conceito. Sobre as questões atinentes que poderiam me perguntar e me questionar, eu devo dizer que aquilo que é lei, dependendo única e exclusivamente das condições financeiras do Estado. E vocês sabem que elas não são nada agradáveis e elas precisam ser enfrentadas de frente, e isso cabe a todos nós. Né? Acho que tem uma outra questão que eu vivi, porque eu fui palestrante, inclusive, nos cursos que eram feitos para policiais de outras organizações estaduais, policiais militares, de outras organizações estaduais. Como é que se chamava aí a escola? SFEX, Formação de Cabos Soldados? Formação, acho que não era de Cabos Soldados. Não, eu acho que é essa mesmo aí. E o pessoal de Rondônia, do Acre, nacional, de todos os estados, inclusive do Paraguai, e outros. Interessando esses estudos. Não, mas tinha uma escola de qualificação que dava, que inclusive eu fui palestrante numa questão sobre a questão das questões sociais e da importância da segurança na questão social. E devo dizer, então, que esta é uma outra questão que eu chamo a atenção, que é preciso voltar a ter esse tipo de atividade, porque se nós temos dificuldade, outros têm mais dificuldades. Nós temos que oferecer a experiência histórica que a Brigada Militar tem na vida do nosso país. Outra questão que eu julgo extremamente importante, isso sim, é buscar efetivamente a melhoria da destinação de ferramentas modernas para o exercício da atividade policial, seja ela militar, seja ela civil, seja na organização. Aliás, não é apenas para os polícias, é para todo o aparelho do Estado do Rio Grande do Sul, para toda a administração pública, ou nós ingressamos no século que nós estamos vivendo, ou continuaremos com ferramentas ultrapassadas do século passado. Era isso que eu queria dizer. Como eu recebi aqui as reivindicações, vou entregar para vocês também. O Rio Grande precisa de você, que é o nosso Conexões RS, para que vocês coloquem efetivamente melhor, né, daquilo que vocês acham importante. Obrigado. Mas não podem ficar apenas na questão dos oficiais. Sobre os temas todos que tem na convivência da comunidade, colocar todas as questões para um bom programa de governo. Especialmente daquilo que pode ser executado, porque a gente não pode prometer aquilo que não pode realizar. O povo está cansado, frustrado daquilo que a gente, às vezes, coloca de uma forma irresponsável e depois, ao não ser executado, transforma o ser humano numa figura que ela desacredita daquilo que pode ser. Governador, o senhor tocou em vários pontos muito importantes e também me trouxe a lembrança que nós abrimos as nossas transmissões aqui e como já havíamos nos cumprimentado, eu falhei em dizer para os nossos associados que nós convidamos para lhe ajudar, para nos ajudar em receber o Coronel Balém, foi comandante-geral da Brigada Militar. Nós ficamos felizes em ver a sua companhia, o vice-governador Caioli, mas também um oficial qualificado do porte do Major Everton. Nós sabemos que o senhor, conhecendo a Brigada como conhece,
e recebendo informações a partir do Major Everton, nós temos a consciência de que essas informações serão sólidas e serão qualificadas. Da mesma forma, o Tenente Coronel Aguirre está aqui conosco, e nós temos aqui os diretores. Nós temos o nosso vice-presidente, o Capitão Roger, nós temos o presidente do Conselho Deliberativo, o Coronel Beck, o Major Marco Lur e também o Coronel Celso Pires, que fazem parte da diretoria da Associação de Oficiais. Mais jovem de todos. O mais jovem de todos. Eu lhe dizia, governador, o senhor tocou em alguns pontos importantíssimos. O primeiro deles é com relação ao reconhecimento. O senhor, um homem experiente, sabe que a Brigada Militar ela trabalha naquilo que ela tem de melhor em cima do seu potencial humano. Porque se nós fôssemos depender da estrutura, das condições de trabalho, certamente a missão da Brigada Militar não seria cumprida da forma como ela é. Então, o potencial humano da Brigada Militar é aquilo que nós temos de melhor. Os dois projetos que nós entregamos, passamos das suas mãos, eles dois correspondem tão somente a este reconhecimento. Eles não alteram vencimentos e eles não alteram atribuições e missões. Então, isso é importante pontuar para o senhor. Da mesma forma, esta condição de inteligência, de formação de opinião que os oficiais da Brigada possuem, todas, de uma maneira geral, os nossos associados que nos assistem, vão colocar, sem dúvida nenhuma, a serviço daquela proposta que eles entenderem melhor. O senhor toca num outro ponto também, que é essa equiparação, esse tratamento igualitário entre as forças. Isso é uma coisa, é um princípio, um valor fundamental entre os oficiais da Brigada Militar, os delegados de polícia, o nosso nível médio, os agentes da Polícia Civil. Eu acho que esse impulso, esse ânimo que o senhor tem em promover esta igualdade, manter esta igualdade que foi estabelecida a duras penas, é alguma coisa muito importante. Fora isso, governador, eu gostaria de propor uma provocação ao senhor, no sentido de que nós estamos diante de um momento onde todas as estruturas, todas as entidades, todas as instituições, elas estão sendo questionadas. E há um questionamento interno muito grande também da Brigada Militar em não aceitar mais ser tratada como polícia de governo. Nós queremos o tratamento de polícia de Estado. A polícia estruturada do ponto de vista profissional, do ponto de vista técnico e do ponto de vista das decisões que se coadunem perfeitamente com a arcabouço jurídico. Então, nós gostaríamos de ouvir um pouco sobre isso e também acerca da escolha do comandante-geral, também do chefe de polícia, para que nós tenhamos a viva noção de que teremos esse tratamento de polícia de Estado e não mais de polícia de governo. Olha, eu não vou abrir presidente da associação, os oficiais, avançar o sinal. Primeiro nós precisamos da realização. Essa é a tarefa. Até porque os concorrentes são muito fortes. A gente tem que respeitar, afinal, é uma máquina pública, é um governo instalado, um governo que, evidentemente, até se consagrou e teve legitimidade para fazer muitas mudanças, até porque venceu a eleição no primeiro turno. E nós temos outra concorrente que é uma imagem fortalecida em todo o Rio Grande do Sul, e a gente tem que reconhecer isso. Quanto a nós estamos vindo com a nossa modéstia, com a nossa simplicidade e com a nossa humildade, saber que tivemos uma experiência administrativa e que nos dá a condição de chegar a ela e, com o apoio de todo mundo, chegarmos, evidentemente, àquilo que nós desejamos fazer no Estado do Rio Grande do Sul. E estamos perfeitamente sintonizados. Nós não queremos elaborar ou participar ou efetivar um projeto de governo. Nós, na direção do Estado do Rio Grande do Sul, queremos fazer um projeto de Estado. E não um projeto de poder. E para isso, evidentemente, estou respondendo à indagação para que efetivamente isso se concretize. Agora, é evidente que isso vai depender única e exclusivamente da senhora e do senhor eleitor. O senhor sabe que nós temos uma pretensão, nós oficiais da Brigada, governador, de alguma forma,
os nossos anseios corresponderem minudentemente aos anseios da sociedade do Rio Grande. Porque nós temos noção da alta investidura que nós somos detentores no cenário do funcionalismo público estadual, e o oficial da Brigada não aceita mais ser admoestado, ser removido, ser transferido do ponto A da cidade A para a cidade B, porque interviu numa situação de reintegração de posse, no interdito proibitório, essas questões. É por isso que nós colocamos uma polícia livre da questão ideológica, livre não das políticas de segurança pública, que são legítimas e todo governo as impõe, mas as questões de ideologia que se enfrentam, que confrontam, que contrastam com o aspecto do cumprimento das leis, com o aspecto, digamos assim, que nos nutre, que nos vocaciona enquanto sociedade. Compreendi a interpretação, por exemplo. E ela é uma interpretação recorrente para todo mundo. Eu acredito que, em primeiro lugar, a gente sempre tem que cumprir a lei. Quem assume um poder público, sempre, a primeira determinação, jura a Constituição e o cumprimento da lei. E acredito que, se há uma questão que é importante, é recuperar não apenas a autoestima dos gaúchos, mas recuperar também a questão da disciplina, da hierarquia e do cumprimento da legislação, para não desmoralizar ninguém na atitude que deve desempenhar o papel que a sociedade lhe exige. Não quero avançar mais do que isso, espero ser bem interpretado e que ninguém possa amanhã depois interpretar diferentemente. Com sua permissão também, eu gostaria de cumprimentar o Major Balém, que se aproximou, que chegou agora há pouco tempo, Tenente Coronel Martins, todas as pessoas aí da nossa mais alta consideração aqui na Associação de Oficiais e também pela trajetória na Brigada Militar. Não sei se algum dos diretores, do presidente, se alguém tem alguma colocação. Se me permitir, é recorrente, mas eu volto ao assunto. Aproveitar a sua presença aqui, o senhor é um homem que conhece bem o Estado, tem uma radiografia de todo o Estado, uma experiência administrativa e política muito grande. Efetivamente, nós somos uma associação, estamos aqui defendendo corporativismo no bom sentido, até porque a Brigada Militar se identifica com a situação, com as necessidades do povo gaúcho. O namoro por segurança, o senhor mesmo está bem ciente, atestou isso, talvez as pessoas falem em saúde, falem em educação, mas hoje, no Rio Grande, provavelmente o fator mais importante, na opinião pública, é a necessidade de ter segurança pública. Tem estatísticas aí sérias, mostrando, por exemplo, que o Estado de São Paulo, o Estado de Violeta, uma população extremamente maior que a nossa, sua capital de São Paulo, com 18 milhões de habitantes, Rio de Janeiro quase da mesma forma, baixaram os índices de violência, o Rio baixou para 24, 100 milhões de habitantes, o Rio Grande está com a metade disso. Bem, não é segredo que nós, da Brigada, por exemplo, temos uma defasagem de mais de um terço. É necessário tecnologia, evidentemente que ela ajuda muito, ela dá uma sensação de segurança, mas a segurança propriamente dita é dada pelo homem, nas ruas, pelos programadores públicos, nas rodovias, nas cidades, nas vilas. Então, esse hoje é um fator. Dentro desse fator aí, a sociedade tem atribuído a falta de segurança pública às polícias militares. E até se dou um exemplo da Copa, cheio de policial ali. Então, que não se tem ideia, de 78, que é o dado que eu tenho, não dado sujeito à confirmação, de ocorrências que são levadas à área judiciária, retornam a corpo. Ou seja, de cada 100 pessoas, 78 voltam a praticar o crime, talvez antes de que o policial possa estar na rua mobiliando, fazendo patrulhamento da sociedade. Presídios. De maneira geral, isso aí vem e acaba na Brigada. Então, o que nós pretendemos? Nós temos na Brigada Militar um colégio dos coronéis nativos, um coronel da reserva, uma lei da reserva. Mas esse colégio dos coronéis, eles se conhecem, todos se conhecem, sabem da capacidade dos seus pares.
E nós queremos alguma coisa, governador, como tem, por exemplo, outras instituições, eu vou dar o Ministério Público. O Ministério Público submete ao governador uma lista simples, toda uma lista simples, coronéis que têm capacidade para gerir e conduzir a corporação. Porque hoje nós temos o quê? O cidadão filiado ao partido político, com muito mais compromisso com o partido político do que com a própria corporação. Então, isso é um ato que até também depende de lei, mas depende principalmente agora da vontade de um governador eleito de fazer uma corporação profissional séria que aquilo que é responsabilidade dela, ela possa dar respostas à sociedade. E também informar, porque a sociedade demanda informar, que se atribui à segurança pública à polícia militar. Nós temos a polícia judiciária, aonde a maioria dos inquéritos não é por culpa da polícia judiciária, não, que ela também trabalha efetivo, falta de efetivo, falta de meios, o Ministério Público. Então, queríamos ver do senhor se pode haver um comprometimento que nos torne a brigada mais profissional através das decisões políticas para que ela trabalhe para o governo e não para a vontade do partido político ocupando o poder temporariamente. Coronel Beck e Coronel Flor, mais autoridades. Devo dizer que tudo faz parte de uma evolução normal e uma caminhada de qualquer organização. Se nós fôssemos olhar de todas as organizações militares, a única que teve postura diferenciada na época da legalidade, ou mesmo posteriormente no período da intervenção militar em 1964, a Brigada se manteve com uma postura, vamos dizer, elevada, como organização independente, mas com uma atitude firme. Aliás, destaque-se também que a própria organização do Exército, no caso federal, no Rio Grande do Sul, também teve uma postura de manter a Constituição. Esse é o papel. E, evidentemente, a evolução que o senhor deseja que seja colocada é a questão do avanço democrático, da forma de tratar diferenciada. E o que eu posso dizer é que nós vamos conversar, vamos dialogar, e vamos nos entender, e vamos colocar isso num papel de parte a parte, com os compromissos que existem. E eu devo dizer que esse diálogo não deve pertencer apenas às associações, mas à segurança como um todo, porque vocês têm relacionamento com a sociedade, têm um relacionamento no dia a dia, e não pode recair sobre uma organização a responsabilidade, por exemplo, pelo aumento da criminalidade no Rio Grande do Sul, até neste ano, em 22%. Ao contrário de um grande centro como o Caxias do Sul, que diminuiu a criminalidade. Porque há uma conjugação de esforços coletivos, que é aquilo que eu falei inicialmente, a parceria com todos os municípios para o trabalho coletivo melhor desempenho. Essa é uma questão a ser estudada, dialogada, trabalhada. Ela não se constrói de uma hora para outra. Existem questões que nos agradam e outras que às vezes nos dispersam, mas é preciso saber construir um mínimo de unidade para que a sociedade se sinta segura e que ela compreenda o papel que os organismos têm. Governador, nós estamos satisfeitos, até para cumprir o nosso compromisso de horário, e agradecidos pela sua presença, honrados aí pelas suas colocações, e nós lhe oferecemos aí esses 2 minutos finais, para o senhor dar uma mensagem aos oficiais de brigada e às pessoas que estão nos assistindo. Olha, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade, Coronel Frota, agradecer a toda a associação dos oficiais, os que estão aqui, os que não estão aqui, os que já partiram e que cumpriram o seu papel, outros que virão. E com certeza todos nós temos uma preocupação, de recolocar a Brigada Militar no papel que ela sempre exerceu na vida econômica, social, política, mas especialmente na segurança do Estado do Rio Grande do Sul. Que ela tem a distinção, e para isso esse esforço tem que ser um esforço coletivo. É um esforço do governante, é um esforço do oficial, é
é um esforço do soldado, é um esforço de todos os organismos intermediários da Brigada Militar para que a gente chegue, além desses 177 anos, nós precisamos chegar, preparar o terreno para os 200 anos da Brigada Militar, com eficiência, com qualidade, com instrumentos capazes de cumprir um papel, com uma hierarquia determinada, com uma disciplina voltada justamente para ganhar respeito maior, e a gente só ganha respeito se tiver boa vontade entre todos. Então, fico contente com esse encontro e a convicção de que realmente o nosso papel não é um papel para exercer o poder, o nosso papel não é apenas para cumprir a Constituição, o nosso papel é cumprir um papel de Estado. E essa é a caminhada que nós devemos ter todos coletivamente. Um abrindo mão de um pouco, o outro dando condições, o outro estabelecendo, evidentemente, uma caminhada que sirva ao final e ao cabo de tudo para que a população ela tenha confiança em todos nós. Obrigado. Agora, com as palavras finais, responde também uma pergunta que não lhe foi feita, mas que ela é presente na mente dos oficiais que enxergam no nível federal, por exemplo, uma PEC 51, muito agressiva, que pretende desmilitarizar as polícias, não diz em que termo, não diz de que forma, né? E que nós, oficiais da Brigada, nós não entendemos a condição de militar, senão na estrutura militar. A natureza da nossa atividade é uma natureza civil, a nossa vocação é de inserção social, mas a estrutura militar ela é importante e fundamental para a prestação do nosso serviço, para o pronto acatamento, para esses enfrentamentos que as polícias têm que fazer. Muito obrigado, senhor Governo. Muito obrigado. Sucesso na sua caminhada. Vou deixar mais um. Tá? E vamos em frente. Vamos lá. Deixa eu ler.